Por essa você não esperava, hein? Um vídeo do Vila do Chaves sendo apresentado aqui, ao ar livre, fora do estúdio. Raridade, hein? E eu que culpa tenho? Na verdade, é tão raro quanto assistir episódios de Chaves e Chapolin que também foram gravados fora do estúdio. Porém, temos alguns bons exemplos para te mostrar. Então, pega o seu traje de banho, mas não vá se molhar e vem com a gente. Deixa eu tomar um gole da minha água de Jamaica. Para fazer esse vídeo temático, nada melhor do que sair um pouco do estúdio, vir aqui pro quintal, respirar um ar puro. Sol, a vida, o ar. A inspiração veio quando pensamos que todo o elenco de Chaves e Chapolin sempre prezou por gravar episódios dentro do estúdio. Com a evolução dos programas e uma rotina de gravação cada vez mais pesada, era muito mais fácil ficar ali no ambiente controlado, era só montar e desmontar tudo. É claro, convém pra vocês, né? Por isso que o primeiro episódio do Polegar Vermelho, gravado fora do estúdio, isso considerando a sua fase independente, foi só em abril de 77. Tô falando do episódio Os Automóveis se Afinam em Dó Maior, onde vemos uma rua... Pensou que ia derrubar minhas latas outra vez, né? Pois saiba que não! E uma grande oficina mecânica, onde aparecem diversos carros. E dá pra notar que a parte da oficina também é um ambiente externo por conta da iluminação, que ora tá assim... Mas eu também posso ajudar você? Não pode consertar o triciclo antes? Não, Chapolin. Olha, o caso é que antes eu preciso... Senhor mecânico! E mais pra frente percebemos que já tem muito mais luzes artificiais, provavelmente porque nessa parte da gravação já tava de noite. Pronto. Obrigado. De nada. Obrigado. Obrigado. Ei, espere, Chapolin. Mas segura essa parte da iluminação porque daqui a pouco eu falo mais sobre isso, beleza? Essa história também conta com uma parte do Dr. Chapatin que surge em um tipo de prólogo. Se liga na canção A Caranguinha. Eu tenho a caranguinha mais cuidadinha e singular. Aliás, o velhinho também apareceu fora do estúdio em outros momentos. Se liga em Tudo Passa, de 76. Me passa a conta, doutor. Mas se até uva passa, por que você não me passa seu amor? Tem a hilária conversa entre ele, uma moça e um vendedor de frutas. Não, freguesa pato nós não vendemos. Quanto custa abacaxi? E em Chaves também demoraram bastante para sair do estúdio, tanto é que o único episódio gravado em um ambiente externo foi o clássico de Acapulco, que também aproveitaram para gravar um episódio de Chapolin. Claquete, cena 58, tomada 3. Passou! Oh, e agora quem poderá me defender? E é legal falar um pouco sobre as dificuldades de se gravar ao ar livre, porque se tratando de TV, tudo é muito grandioso, tudo muito difícil e tem muita grana envolvida. O estúdio é enorme, cenários prontos, câmeras grandes e pesadas, som controlado, tudo custa muito dinheiro, tem equipe pronta para tudo e olha quanta luz. Aí quando você sai, basta cair uma simples chuva para acabar com a festa. Isso quer dizer que a tormenta se avizinha. Pode cair toda a gravação, o roteiro pode perder o sentido, vai atrapalhar a captação de áudio, todo mundo vai acabar se molhando, não pode molhar equipamentos. E isso pode piorar, porque o próprio programa que iria para o ar pode simplesmente não existir. Enfim, deu para ter uma noção do tamanho da complicação. Sim, eu imagino. E a luz é muito difícil de controlar. Por exemplo, hoje tá um sol bem forte. Deixa eu tomar mais água. Inclusive, porque hoje eu estou trajado de disco voador, que inclusive se você não conferiu as nossas peças exclusivíssimas, vai lá na loja da vizinhança.com.br, link tá na descrição e no comentário fixado, porque tem camiseta, tem caneca, tem de tudo. Mas dizia eu que a aritmética, não, mentira, que a luz é difícil de controlar e no caso de Acapulco tem muitas variações que passaram batido por quase todo mundo. Agora observe bem. Por exemplo, repare nessa cena como o sol já estava se pondo e de repente tudo fica muito mais claro. Mamãe! Mamãe! Não, não! Ai, não! Ai, ai. Já na parte do professor Girafales enterrado na areia, tá tudo muito mais escuro e só tem uma luz artificial focada nele. Mas a sequência é ainda melhor. Percebeu o sol muito forte?
foi tudo gravado em outro momento. E casos como esses estão em todos os episódios de Acapulco. Depois assiste de novo, reparando que é sensacional. Principalmente o nascer e o pôr do sol são muito difíceis de gravar, porque fica difícil controlar a iluminação. Como a gente sabe, bom, pelo menos foi assim que eu aprendi, a Terra é redonda. Então, em poucos segundos, tudo muda. Supondo que o nariz é a Espanha, o que é isso? Uma orelha. Dito isso, faltam elogios para a cena final, onde o pessoal resolveu gravar com o pôr do sol ali na praia, dando todo um ar maravilhoso para a canção. Quantas vezes como agora? E termina dessa forma, com o sol praticamente no mesmo ponto. Isso foi gravado muito rapidamente e ficou lindo, não tem como replicar esse tipo de coisa dentro de estúdio. É por isso que gravar fora dos estúdios, apesar de ter muitas dificuldades, é muito legal e tem infinitas possibilidades. E como essa é a primeira vez que a gente grava um vídeo nesse padrão, fora do estúdio, no quintal, o pessoal da KF Concept deu uma baita força pra gente, enviando um filtro ND. Que é isso? Pera que eu te explico. Ou melhor, o Felipe que tá atrás das câmeras vai te mostrar na prática. O filtro ND basicamente funciona como óculos escuros para a câmera. Como aqui fora tá muito claro, a câmera não consegue captar com 100% de fidelidade, então fica tudo dessa forma assim muito estourado, essa imagem toda feia. Colocando o filtro ND em frente à câmera, volta essa imagem bonita, bem bonita, e o trabalho fica muito mais fácil, também porque o modelo ajuda, né? Para gravar aqui fora, a gente teve que pegar todo o nosso equipamento que estava no estúdio e trazer para cá. E sabe como a gente fez isso? Como? Coube tudo nessa mochila toda estilosa que a KF Concept também mandou pra gente. Ela tem essas divisórias que você pode personalizar do seu jeito e aí cabe câmera, lente, baterias, cartões de memória e até o tripé. Eu vou deixar os links desses produtos aqui na descrição, mas no site da KF tem várias coisas sensacionais que vão mudar o nível da sua produção. E o melhor é que tem cupom de desconto exclusivo também. Na descrição tá tudo explicadinho, hein? Não vai perder essa chance. Sim, é uma boa ideia. E foi só falar da iluminação, como é difícil controlar e tal, que o sol finalmente deu uma trégua. Só olha só como tava no começo do vídeo em comparação com agora. Isso porque passaram apenas 10, 15 minutos que a gente começou a gravar. E aí você tá pensando, beleza, Renan, você falou tudo isso de câmera, falou de Chapolin, Chapatin, de Chaves e acabou? Nada. Que nada, agora a gente vai continuar gravando desse jeito porque tem muita coisa pra falar. Ainda bem. Quando o Roberto decide encerrar o Chapolin, lá em 79, ele coloca outro programa no lugar, o La Chicharra. La Chicharra. La Chicharra é o nome do jornal onde trabalha Vicente Chambon, o jornalista mais distraído da televisão. Percebe como logo de cara ele já pensou em um programa que permitisse gravações externas? Então bora analisar juntos alguns pontos. Primeiro ele grava um sketchzinho do Chapatin fora do estúdio em 76, depois vem Acapulco e a história dos automóveis em 77, mais sketches em 78, enfim, dá pra perceber que ele tomou gosto pelo negócio. Porém o La Chicharra durou pouquíssimo e logo no começo de 1980 começa o programa Chespirito, que reunia vários esquetes de diversos personagens. Aqui a criatividade do Roberto foi além, porque nesse ponto ele já tinha mais de 50 anos. E aí ele pôde abusar muito mais do humor textual do que o humor físico, que exigia dele coisas assim. Não contavam com minha astúcia. Sigo meus voos. Então, logo de cara, em 1980 mesmo, tem muita coisa gravada em externa. O próprio Chaves, que tinha a sua vilinha, tinha os cenários das casas dos personagens, tinha restaurante, tinha escola, também ganhou uma certa graça em O Patinete. E a cena envolve a Dona Neves fugindo do Sr. Barriga para não pagar o aluguel. Deténgase y págueme la renta. Doideira, né? Isso foi logo no terceiro episódio do programa Chespirito. O cara tava empolgado. E por isso eu já vou aproveitar e lançar a palavra-chave. Se você pudesse escolher uma história de Chaves ou Chapolin para que fosse gravada fora do estúdio, qual seria? Ó, pensando aqui, eu iria de Animais Proibidos.
só para ver se o Chaves realmente tomou aquela mordida do cachorrinho. E encontrei outro cachorrinho que não tinha dono, daí eu comecei a brincar com ele, mas ficou com raiva quando eu mordi ele. E você, Felipe, qual história você escolheria? Acho que o do atoprelamento, só pra ver o seu Madruga e o seu Barriga sendo atoprelados. Pra ver eles entrando nas estatísticas. Exatamente, que não são senhoras, são senhoritas. Isso não somos nós que dizemos, são as estatísticas. Não conheço essas senhoras. Mas voltando, o Dr. Chapatin apareceu em um parque em 2 episódios sequenciais e os 2 foram gravados no mesmo lugar. Temos um encontro no parque. No tiene. No tengo qué. Sombrero. Sombrero, ya he recorrido todas las bancas del parque y no he podido encontrarlo. E o lenço. ¿Que no me va a enderezar? ¡Fúchila! ¡Ya lo besó el diablo! Além de voltar a atrapalhar um outro filme que estavam gravando em outro episódio. Una limosnita por caridad. ¡Papacito! Mamacita. Sabe o Pancada Bonaparte? Pois ele também saiu do estúdio no episódio do Vestido da Boneca. ¡Qué bonito carro! ¿Es 80? No, nada más es uno. Pero sube, te invito a dar una vuelta. Gracias, chaparrón. Aqui o Chespirito também resolveu brincar com a sua criatividade e fazer uma homenagem aos seus grandes ídolos de uma nova forma. Por exemplo, temos essa versão do Charlie Chaplin. E com o Edgar Vivar, foram pescar em uma nova releitura do Gordo e o Magro. Além disso, ele também voltou a fazer quadros apenas como Chespirito mesmo. Assim ele poderia viver as mais diversas situações, como por exemplo, ser um fotógrafo. Hay una nube que está a punto de ocultar el sol. Niña, date prisa. ¿Me pongo frente a la cámara? Ni modo que atrás, tonta. E se você acompanha o nosso canal, aliás, se você ainda não se inscreveu, não perca mais tempo, porque já está atrasado, se inscreva aí, deixa o seu like, ative o sininho para fortalecer. Eu tô aqui passando o maior calor com o Felipe, tudo para trazer um conteúdo legal para vocês, não custa absolutamente nada, mas voltando, o programa Chespirito tinha várias sketches. Nesse episódio foram exibidos 5 sketches e desses 3 foram gravados fora do estúdio. Teve esse do fotógrafo, outra história do Pancada chamada Lua de Mel. ¿Qué andas haciendo tú por acá? Estoy pasando mi luna de miel. ¡Chaparrón! ¡Te casaste! ¡Felicidades! E a paquera do Chompiras. Entonces, ¿por qué estás volteando tanto a ver por allá? Quiero ver si sale la muchacha, la vecina que vive allí enfrente. ¿Le vas a robar algo? Al contrario, ella ya me robó a mí. Nessa época, como as histórias eram muito baseadas em textos, ele conseguia adaptar os mais diversos cenários para fazer o negócio funcionar. Ele aproveitava só uma diária de gravação, se já estava um tempo bom, fazia tudo de uma vez, não precisava ficar construindo cenários e bora, tudo mais fácil, prático e divertido. Aliás, as aventuras dos ladrões também aparecem em outros momentos fora do estúdio, como por exemplo, a janela. Ai. Temos também como arrombar uma janela, e eles gostavam bastante desse elemento. Esa es la ventana. Mira, dime qué ves. Una ventana. Falsos mendigos. Por favor, una limosnita para este pobre manco de la mano. Pobrecito, ¿dónde perdió el brazo? Debajo del saco. E lembra do assunto de iluminação, a falta de controle e tal? Olha o que eles conseguiram fazer muito criativamente no episódio Tira Essa Pedra Daqui. Eles passam o tempo todo debaixo de um pequeno teto, por mais que a gente perceba que isso foi gravado fora do estúdio, tem um pouco de luz do sol e tudo mais, mas ali eliminaram qualquer iluminação muito forte, alguma coisa muito indesejada. E eu falei que o La Chicharra desapareceu, começou o programa Chespirito e tal, mas não desapareceu por completo, pois algumas histórias se tornaram esquetes dentro desse programa também. Temos, por exemplo, o Pedro Galante continua sendo o número 1, que é muito escuro. ¿Me puedes abrir esto, por favor? Sí. E o Bandido e a Buzina. Agora uma coisa bem curiosa.
Reparou que muitos episódios que eu tô comentando aqui se passam em um parque, em ambientes bem parecidos? Provavelmente era algum lugar de fácil acesso, talvez até dentro da própria Televisa, não sei. A única coisa que a gente percebe é que o pessoal recorria a esse espaço o tempo todo, não precisavam ficar indo lá para Acapulco ou coisa do tipo. E lá também foi gravado o episódio da troca de carrinhos. Correcto que a mi edad me ponga a comer paletas? Eu sou uma maestra titulada em economia. Ah, pues yo pensé que era la nana del niño. Ah, e um detalhe interessante, tudo isso que eu tô mostrando faz parte da temporada de 80. Com o tempo, esse recurso de tantas gravações externas deu uma leve diminuída, tanto é que o remake dessa história, que foi feito em 85, já se passa em um estúdio. Ese es mi Chompiras. Chimotrufia. No me diga que ahora anda vendiendo paletas heladas. Pues sí, y no me diga que usted anda vendiendo niños. Mas ainda assim, é claro que ele continuou fazendo gravações externas, a gente só percebe que diminuiu um pouco aqui e ali e demorou, mas chegou a vez de falar que Chapolin também teve gravações nessa fase fora do estúdio. As histórias do Polegar Vermelho eram muito complexas, porque dependiam de vários elementos cenográficos, muitos contextos diferentes, não dava para ficar colocando o Chapolin só num parque. Porém, em 82 fizeram um remake da história dos Piratas do Caribe em uma praia de Verdadinha. El problema va a ser el panza loca. ¿Por qué? Por una parte está gordo. No, y por la otra parte también. O problema é que, pelo jeito, o espaço que tinham disponível dentro dos barcos para colocar câmeras e equipamentos era muito pequeno, então o pessoal optou por algumas coisinhas que, pelo menos para mim, geram um certo desconforto. A gente sempre assistiu Chaves e Chapolin com planos retinhos, dessa mesma forma que a gente está gravando, com a câmera nessa altura, bem comum, básico. Era muito raro ver esse tipo de ângulo em qualquer produção do Chespirito. Já nesse especial do Chapolin, o tempo todo a câmera fica mais ou menos desse jeito, muito em cima, e o espectador fica sempre com uma sensação de estar num nível acima dos personagens, fora que com o balanço do barco, a imagem também vai balançando. Aguas, aguas, ahí viene Matalote. ¿Quién es ese? El brazo derecho de Alma Sucia. E por conta do sol e dos objetos que estavam por ali, tem muitas cenas que ficam com sombras bem nos rostos dos personagens. Mal dá pra ver a cara deles. ¡Oh! ¿Y ahora quién podrá defendernos? ¡Yo! ¡El Chapulín Colorado! Ainda assim, a história é muito boa, é divertida, é diferente e merece mérito total por fazer algo inovador, ainda mais depois de tanto tempo vivendo o Polegar Vermelho. E é claro que gravar em ambientes externos é muito legal, mas a gente sabe que o pessoal também ousou bastante em novos cenários em Chaves, como escolinha, tem o pátio da escolinha, tem segundo pátio, as casas dos personagens. Sabe qual episódio mais abusa de todos esses elementos? A gente contou e tá aqui do lado, prontinho para você assistir. Te garanto, é uma pesquisa muito interessante que acho que você não vai encontrar em nenhum outro lugar dessa maravilhosa internet. E a gente se vê no próximo vídeo nessa mesma hora e nesse mesmo canal. Ah, eu preciso tomar água!